Olá, eu sou a professora Francimar Paixão e hoje nós estaremos abordando a disciplina Didática do Ensino Superior, Políticas Públicas e Educacionais. Essa disciplina, ela compõe a estrutura curricular do curso de Libras do Instituto IESB. Então, para abordarmos essa disciplina, nós contemplaremos alguns elementos como a origem, a etimologia da palavra didática, alguns conceitos, à luz de alguns teóricos como Libânio, Maceto, Abreu. Contemplaremos também o contexto histórico e os aspectos legais, no caso, as políticas públicas que permeiam a formação de um professor universitário, além de outros elementos que são pertinentes a esse entendimento do que seria a didática no ensino superior. Então, iniciaremos com uma inquietação. O que significaria didática? Quando nós pensamos em didática, várias situações vêm à nossa cabeça, mas especificamente nos lembra a arte de ensinar, né? Nos lembra elementos voltados para a prática pedagógica do professor. Dentre eles, nós trouxemos alguns: ensino, procedimentos, informações, aprendizagem, conhecimento, estratégias e técnicas. Então, nós percebemos que todas essas nomenclaturas, elas nos remetem à prática pedagógica do professor, de qualquer professor, e não poderiam deixar de permear a prática pedagógica do professor universitário, uma vez que ele também tem papel preponderante na formação de outros profissionais. Então, nós trazemos agora a origem e etimologia da palavra didática, né? Ela possui sua origem, né, sua origem grega, né, de base grega, e significa a arte ou técnica de ensinar. Então, didática me remete à arte ou técnica de ensinar. Então, a sua base, a sua origem me remete justamente à questão da prática pedagógica do professor. E aí, Libânio, ele vem completar esta origem, né? O pensamento voltado para essa origem, nos está apresentando esse conceito. Ele diz que didática é uma disciplina pedagógica que estuda o processo de ensino no seu conjunto teórico e prático, no qual os objetivos, conteúdos, métodos e formas planejados na aula relacionam-se entre si para criar uma condição satisfatória de conhecimento e aprendizagem que produzam sentido e significado para o aluno. Então, no seu conceito, Libânio, ele pontua dois elementos muito importantes, que ele traz a didática como uma disciplina da área pedagógica, que vai relacionar a teoria e a prática, além de envolver outros aspectos importantes, que no caso são os conteúdos, os métodos, os objetivos, e tudo isso com a finalidade de viabilizar a aprendizagem, né, deste indivíduo, que no caso é o aluno. Então, Libânio, ele pensou num conceito onde apresenta uma completude que vai realmente nos remeter a uma prática pedagógica significativa. E aí nós vamos apresentar agora o contexto histórico da didática. A teoria didática surge para investigar as ligações entre ensino e aprendizagem e suas leis. É formada a partir do século XVII, quando João Amós Comênio, um pastor protestante, escreve a primeira obra clássica sobre a didática, que é intitulada Didática Magra. Então, Comênio foi o primeiro teórico que fez uso, né, de pesquisas e estudos acerca da teoria da didática. Ele buscou investigar, ampliar e amadurecer todos esses entendimentos acerca do que seria didática. E ele investigou dois elementos principais, que é o ensino
e aprendizagem. Então, para isso, ele contemplou na sua obra a Didática Magna, né, que é um tratado da arte universal de ensinar tudo a todos. Então, Comênio, ele pensou, a partir das suas pesquisas e estudos, que a educação ela deveria ser garantida ou viabilizada para todas as pessoas. Então, não deveria existir uma seleção no que ensinar e que todas as pessoas elas teriam que ter acesso a todas as informações, sem distinção. Então, ele foi o primeiro educador a formular a ideia da difusão dos conhecimentos a todos e criar os princípios e regras de ensino. Então, na sua obra Didática Magna, ele traz justamente esses esclarecimentos, que todo indivíduo deve ter acesso a todo conhecimento, e ele também formulou algumas regras de ensino para garantir o acesso desse ensino a todos. Então, a partir desta sua obra Didática Magna, né? Dando continuidade, nós temos aí um outro fator histórico que contribuiu muito para a consolidação da didática e para esclarecer, na verdade, o que seria essa didática. Então, nós temos aí o movimento da Escola Nova. Então, esse movimento da Escola Nova, ele vem adicionar e contribuir para que a didática ela tivesse um olhar diferenciado para muitas situações. Então, o que seria, na verdade, ou como aconteceu a influência da Escola Nova na didática, para a didática, aliás, no século XX. No Brasil, as ideias da Escola Nova tornaram-se conhecidas na década de 1920. E foram muito prestigiadas após a Revolução de 1930, com o Manifesto dos Pioneiros, que esse manifesto tem como ícones Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho. Então, o Manifesto dos Pioneiros, no caso, foi um grupo, né, caracterizou-se por um grupo de educadores que eles tiveram seus estudos, suas pesquisas inspirados em sistemas educacionais de outros países e perceberam que havia necessidade de uma reestruturação, ou seja, uma reorganização na estrutura, né, do sistema educacional brasileiro. E o intuito dessa reestruturação é justamente para acompanhar o desenvolvimento econômico que acontecia naquela época, que no caso era pautado na industrialização, com o intuito de viabilizar uma educação para todos. Então, a Escola Nova, ela também traz nos seus princípios, nas suas ideias, resquícios da obra de Comênios da Didática Magna. Então, nesse sentido, o ensino da didática continua até a década de 1950, a privilegiar objetivos, temas e procedimentos metodológicos de inspiração escola novista. Então, iniciou em 1920, deu continuidade em 1930 e ainda permaneceu durante a década de 1950, né, a trabalhar no sentido de garantir uma educação igualitária para todos. Já no caso da didática do ensino superior, a Escola Nova ela traz como principal objetivo fornecer subsídios metodológicos aos professores para ensinar bem, sem se perguntar a serviço do que e de quem se ensina. Ou seja, Oliveira, ele vem nos seus estudos, ele vem ampliar esse entendimento, fazendo alguns questionamentos de qual seria a principal finalidade da didática. Uma das finalidades seria justamente viabilizar metodologias aos professores para que eles conseguissem exercer bem as suas atribuições da docência. Só que ele questiona acerca de como isso aconteceria, ou seja, com qual intencionalidade
esse ensino era viabilizado. Então, assim, utilizar subsídios metodológicos, qualquer pessoa utiliza. Agora, nós temos que pensar justamente com qual intencionalidade essas propostas metodológicas elas são difundidas na sala de aula. Então, ele coloca justamente esse seu questionamento acerca da intencionalidade do ensino, especificamente do ensino superior, né? Então, pensando nisso, nós apresentaremos aqui uma das principais questões relacionadas à atuação do professor universitário. Refere-se à relação ensino e aprendizagem. Ou seja, é uma temática bastante polêmica, né? Apesar de alguns autores considerar uma falsa questão. Mas para Maceto e Abreu, eles dizem que o ensino, que uma das mais importantes opções feitas pelo professor dá-se entre o ensino que ministra ao aluno e a aprendizagem que se adquire. Então, essa relação dessas duas nomenclaturas, ensino-aprendizagem, nós vamos perceber que existe um grande diferencial entre esses dois elementos para poder garantir digamos, um resultado satisfatório no processo educacional dos indivíduos. Então, segundo Abreu e Maceto, eles dizem que a atuação do professor universitário ela versa sobre dois elementos, ensino e aprendizagem. Então, para ele, quando ele pontua acerca dessa vertente ensino, ele diz que ensino, a sua arte é a arte da exposição. Os alunos são receptores coletivos, que um dos critérios dessa vertente é o critério para aprovar ou reprovar. Então, para Abreu e Maceto, ensino me remete a instruir, a orientar, a apontar, a treinar, a moldar, ou seja, a doutrinar. Então, quando se remete a doutrinar, nós não estamos preocupados como está acontecendo essa aprendizagem, mas nós estamos preocupados, no caso, enquanto professor, a postura desse professor, ele vai estar pautado somente na transmissão dos conhecimentos. Então, essa transmissão ela pode ser feita de qualquer forma. Essa é a crítica que eles fazem, né, acerca dessa vertente. Já quando eles pontuam a vertente aprendizagem, eles dizem o seguinte: educar deixa de ser a arte de introduzir a ideia na cabeça das pessoas, mas de fazer brotar ideias. Ou seja, então educar me remete justamente à apropriação dos saberes e dos conhecimentos. Nessa vertente, o ensino fica em segundo plano, não é só transmitir o conhecimento, mas é fazer com que o indivíduo ele se aproprie dos saberes e dos conhecimentos. Então, pensando nisso, ele pontua algumas interrogações, alguns questionamentos acerca dessa vertente, no caso da aprendizagem. Quais as expectativas dos alunos? O aprendizado poderá ser significativo para eles? O aprendizado poderá ser significativo para eles? Estratégias mais adequadas para facilitar o seu aprendizado? Quais são essas estratégias? Então, ele pensa em tudo isso. Ele pensa como garantir ou viabilizar a apropriação desses saberes e desses conhecimentos. Como garantir a efetivação do processo de aprendizagem. Então, a atuação do professor universitário não tem que ser pautada somente no ensino, porque inicialmente tinha-se a ideia de que para ser professor universitário bastava dispor de uma boa comunicação e com alguns conhecimentos sólidos acerca dos conhecimentos a ser lecionado. Mas, por que se tinha esse entendimento? Porque acreditava-se, se fazia muito a relação do professor universitário, essa comparação, aliás, do professor universitário com o professor da educação básica. Então, como a clientela, no caso,
a clientela de alunos, no caso de acadêmicos, universitários, são adultos, tem características no caso, eles já são adultos, já têm um pensamento formado, né, sua personalidade formada, então nós estávamos muito preocupados somente na transmissão desses conhecimentos, né? Era a competência do professor só transmitir os conhecimentos, visto que uma outra situação, no caso do ensino superior, eles estavam muito preocupados somente com a preparação de pesquisadores. Então, hoje, nos dias atuais, quando se fala em docência do ensino superior, o professor ele tem que ser realmente um pesquisador, mas ele também tem que estar preocupado com o ensino de uma forma qualitativa, né, otimizada, para que possa garantir essa aprendizagem deste indivíduo, que no caso é o acadêmico. Aí, nesse sentido, nós trazemos algumas abordagens do processo de ensino, no caso do ensino superior, segundo Misukami, na verdade. Então, Misukami, ele traz algumas abordagens, né, desse processo de ensino, no caso. Ele traz a abordagem tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e a sociocultural. Então, na sua abordagem tradicional, o professor é apenas um transmissor, né, de conhecimentos. Nessa abordagem, o professor ele apenas vai transmitir esses conhecimentos e o aluno vai ser apenas um mero receptor. Na abordagem comportamentalista, o comportamento, no caso do aluno, é modelado e reforçado. O professor é apenas visto como um planejador educacional que vai transmitir os conteúdos, né? E aí a comportamentalista me remete a um teórico muito importante que é Skinner. Skinner, ele fala, na sua concepção, ele defende a questão do condicionamento. Então, o aluno ele é condicionado a se apropriar, né, daqueles conteúdos teóricos metodológicos, né? Já na humanista, embora eles pensem muito na personalidade, no caso, e no desenvolvimento individual de cada aluno, mas ainda o aluno é visto, né, como receptor passível, ou seja, o aluno ele vai apenas receber o conteúdo que é transmitido pelo professor, que é considerado como um facilitador. E para essa concepção, nós temos Carl Rogers, que ele é um dos representantes principais da concepção da abordagem humanista. Para a cognitivista, nós temos como representante Vygotsky, aliás, Piaget, né? Piaget, porque ele diz o seguinte, cognitivista, né? Piaget, ele é o principal representante porque a cognitivista nos remete à produção, né, desse conhecimento intelectual. O conhecimento é produzido justamente pautado a partir do amadurecimento do intelecto do indivíduo. Então, o indivíduo ele é estimulado a produzir esse conhecimento de uma forma bastante efetiva no sentido de a partir dessa interação também. A cognitivista ela também está pautada nas interações, né? A interação, o conhecimento é produto das interações entre o sujeito e o objeto. Já a sociocultural, né? Ela nos remete a justamente essa interação entre o aluno e o professor. Essa abordagem também ela pode ser considerada interacionista, né? Ela dá ênfase em especial como o elaborador e o criador do conhecimento, que no caso é o aluno. O aluno ele passa a ser um construtor, um elaborador das suas concepções. E um dos representantes, no caso dessa abordagem, é o Paulo Freire. Paulo Freire,
ele defendia justamente uma abordagem onde as pessoas pudessem desenvolver o seu conhecimento, né, que pudessem se apropriar desses saberes, para que pudesse ter autonomia, para que esse conhecimento tivesse uma aplicabilidade no dia a dia, ou seja, uma funcionalidade. Eu vou me apropriar de saberes e conhecimentos, mas que eu possa fazer uso no meu dia a dia. Então, essas são as abordagens, né, que contemplam, no caso, o processo de ensino da didática, especificamente da didática em vários níveis de ensino, mas especificamente no nível do ensino superior. Aí nós vamos fechar a nossa aula com essa frase: tudo que o homem não conhece não existe para ele, por isso o mundo tem para cada um o tamanho que abrange seu conhecimento. Então essa frase, nas suas entrelinhas, ela vem dizer que o conhecimento, ele propicia justamente uma ampliação dos nossos horizontes, uma ampliação nas nossas concepções. Na medida que eu me aproprio dos conhecimentos, eu mudo a minha concepção, eu começo a ser realmente um produtor, no caso, um produtor de conhecimento, e eu começo a dar funcionalidade para a minha vida social, na medida que eu faço uso desse conhecimento no meu dia a dia. Que o conhecimento, ele não é só teórico, mas que esse conhecimento, ele pode ser utilizado no nosso dia a dia. Obrigada. E nós vamos dar continuidade a essa disciplina com outras temáticas, aliás.